Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, meu marido top das galáxias. E estamos aqui no nosso desafio, né? Hoje é o 7º dia dela. Mas eu tô aqui dando força pra ela consegue. De fazer 365 lives. E estamos aqui, cada dia trazendo um ensinamento novo, aquilo que nós temos aprendido e que nós estamos aí transmitindo para você. E tu tá todo maquiado. Legal. Deixa, eu gostei. Então, seja muito bem-vindo, pode ir entrando, você que tá nos acompanhando. Meu Deus, agora ela vai mudar minha maquiagem. Fro não. Coloca Frozen. Só procurar um filtro aqui enquanto vocês vão entrando. Então vão entrando, sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. Se apresenta. Eu sou o Alisson Marques, marido de Michele Marques. Ela é Marques porque eu sou Marques. E agora nós somos um. Até depois do fim. Até depois do fim. Deixa eu aqui. Até depois do fim. E hoje nós queremos conversar com vocês sobre um princípio, na verdade são 2 princípios do casamento que nós desenvolvemos há um tempo e tem ajudado bastante a gente, tem ajudado bastante no nosso relacionamento. Hoje nós estamos aqui num ambiente diferente, tiramos o final de semana de folga, né, o final de semana para descansar e desfrutar. E hoje é sexta ainda, então ainda tem aí o sábado, domingo. Nós vamos para desfrutar, né, do nosso trabalho, daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos dedicado lá na nossa loja. Então a gente está só aqui colhendo os frutos, né, que faz parte disso. É para isso que a gente trabalha, né, para poder desfrutar. E aqui estamos desfrutando mais uma vez aqui desse privilégio, momento. Desse momento aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos entrando, seja muito bem-vinda. Olha o Jorge, irmão Jorge, isso seja bem-vindo. Nossa, tu tá muito estranho com essa maquiagem. Meu blush. Ai. Mas você que colocou, cara. Agora deixa, tá bacana. Não, porque tá mais apontado pra ti, eu acho, sei lá. Então, vamos lá. Porque ela gosta do seu, ela vai pro seu centro. Vai lá pro seu centro, vai, minha gata. Bom, eu te aconselho a pegar papel e caneta para que você possa anotar todos os códigos que nós vamos passar aqui para você. Aquilo que a gente tem aprendido, que nós temos praticado e que tem mudado assim nosso relacionamento e nos ajudado a avançar a cada dia, nos ajudado a conquistar, né, o que nós temos. É verdade, nós não queremos ficar só pra nós, sabe? Nós queremos transbordar na vida de vocês aí, para vocês também romperem. É isso aí. Uma vida a 2, que é um. Que é um, né? Pra você que não sabe, eu e o Ellison, né, nós somos casados há 6 anos, não... Seja bem-vinda, 6 Val. anos. Olha, Seja mais bem-vinda. uma Marques também. Val Marques. Seja bem-vinda. Nós somos casados há 6 anos, vamos fazer 7 esse ano. E desde sempre a gente aplicou, né, esses princípios, até mesmo quando a gente estava namorando, e nos ajudou bastante, né, durante todo esse processo. E hoje nós somos proprietários de uma loja, né, nós trabalhamos juntos, o que é muito difícil para muito casal, mas nós dois trabalhamos juntos e literalmente nós passamos 24 horas juntos, né, então... Maravilha. E o mais legal de tudo é que a gente não tem o costume de brigar, a gente não tem o costume de discutir, de fazer outras coisas. Seja muito bem-vinda. Então, o que a gente quer passar para vocês aqui é algo que tem funcionado no nosso relacionamento e que pode ser para você também, para você acessar os códigos aí, tá bom? O texto bíblico que nós vamos estar falando, se baseando aqui, está lá em Gênesis
capítulo 11, o versículo 5 e o versículo 6. Eu vou contar para vocês o contexto e vou trazer isso só para o relacionamento, para que vocês possam entender o contexto de tudo, tá? Essa história é muito conhecida, você já deve ter ouvido nela na igreja, em qualquer lugar, né? Sobre a famosa Torre de Babel. Até na Globo já passou uma novela que o nome era Torre de Babel. Na Globo? Foi, Torre de Babel. Foi na Globo. Ah, tá. É porque eu não assisto Globo, então não sei. É porque é Globo lixo. Vai. Sim, vamos lá. A Torre de Babel, né? Então, a Bíblia fala que essas pessoas, elas falavam uma só língua e tinham, assim, um só pensamento. Então, eles começaram a construir, tiveram uma ideia. Vamos construir uma torre para que nós possamos chegar lá no céu. E aí, eles começaram a construir, fazendo várias coisas lá. E aí, o Espírito de Deus, né, desceu até a terra e para ver o que os homens estavam fazendo daquela cidade. E quando eles... É isso aí. E quando eles chegaram, quando o Espírito de Deus chegou e viu aquilo que estava acontecendo, o que ele disse? Olha só, vejam que os homens, eles são um só e falam somente uma língua. Então, tá com outras palavras, tá, gente? Tô só traduzindo aqui. Então, eles podem fazer aquilo que eles quiserem. Esse versículo é um pouco despercebido para a maioria das pessoas, porque eles só avançam, né, até chegar na história, no restante da história e tudo mais. Mas recentemente nós ouvimos esse versículo com uma outra perspectiva e que faz muito sentido pra gente. Por quê? O próprio Espírito de Deus falou que por conta... O próprio Deus, né, falou que pelos homens serem um só e falar uma só língua, eles poderiam fazer o que eles quiserem, né? E aplicando isso para o nosso casamento, esse é os princípios, né, que a gente... Um dos princípios que a gente busca todos os dias e que a gente quer ensinar aqui para você. Um deles se chama unidade. O que é unidade? É você estar, totalmente unido, colado ali com o seu parceiro, em relação a ideias, em relação a propósito, em relação a sonhos, em relação a tudo, a objetivos, a tudo aquilo que vocês querem conquistar. Se vocês estiverem unidos numa só carne, num só pensamento, num só propósito, vocês vão poder fazer o que quiserem. É verdade. E essa questão da unidade fala muito sobre a questão do um só pensamento, né? E muitas das vezes as pessoas, os casais, né, até chegam a pensar, mas como é que eu posso ter um só pensamento com uma pessoa que tem um pensamento totalmente diferente do meu? Mas eu creio que na conversação, como a Michelle descreveu, né, o versículo, eles falavam uma só língua, eles tinham um só propósito, eles eram um em tudo. Então, ali, e a gente sabe que ali sempre tem que ter um comandante, sempre tem que ter uma pessoa ali liderando para que as coisas possam acontecer, né? Então, para que haja esta unidade dentro de, já que a gente está falando em casamento, em casal, né? Sobre casais, então é isso. Se há uma unidade em um casal, que são duas pessoas com pensamentos diferentes, tem que existir essa unidade em relação a falar a mesma língua, em ter uma ideia, uma mesma ideia para que eles possam alcançar grandes coisas, porque se não tiver essa conversação de eles chegarem a um acordo, é muito complicado de eles serem um sendo dois. É isso aí. Uma coisa que nós aprendemos recentemente é a diferença entre união e unidade, né? A união é somente quando algumas coisas entram em acordo e depois que aquelas ideias mudam, que cada um vai para um lado e simplesmente é desfeita aquela união. Por que muitos casamentos são desfeitos, né, depois de um tempo? Porque cada um começou a ter ideias diferentes, cada um começou a ter sonhos diferentes, cada um começou a ter linguagem diferente e não tinham mais ali uma unidade, tinha somente uma união que é desfeita. Imagina só um saco, né, de laranja, né, uma coisa que a gente aprendeu com o nosso mentor, cheio de laranjas. As laranjas, elas estão unidas,
mas não estão, é o melhor, elas estão em união, estão juntas ali, só que elas não conseguem fazer nada somente naquele saco. Por si só elas não conseguem fazer nada. Agora, quando você pega todas aquelas laranjas e faz um suco, você produz ali um fruto. Ou seja, aquelas laranjas totalmente unidas, elas produzem alguma coisa. Ou seja, você conjuntamente com o seu parceiro, unido em tudo, você consegue conquistar muito rápido as coisas. Vamos trazer aqui para exemplos mais práticos, em relação principalmente a finanças, né? Muitos relacionamentos e muitos casamentos, cada um fica com o seu dinheiro, né? Esse aqui é meu dinheiro, esse aqui é o seu dinheiro. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre finanças no casamento, mas eu só quero trazer esse exemplo que quando cada um vai administrando o dinheiro de maneira separada, cada um vai direcionando para os seus próprios sonhos e não para o sonho da família e não para o sonho do casal. E isso acaba atrapalhando porque nenhum consegue atingir de um lado e o outro também não consegue atingir do outro. Então fica aí uma divisão que infelizmente demora muito mais chegar em qualquer lugar. Tem um ditado, né, que diz que juntos somos mais fortes e conseguimos chegar a lugares mais longos. Sozinho você pode chegar a um lugar, mas até mais rápido, mas junto com alguém você consegue chegar muito mais longe, né? Então, unido com uma pessoa, você consegue chegar a lugares muito, muito, muito mais longe. Quando você trabalha esse princípio da unidade, você juntamente com seu parceiro, você vai conseguir conquistar muito mais sonhos. Mas a pergunta é, Michele, como que eu posso fazer isso? É você saber qual é a ideia do seu parceiro, saber qual é o sonho dele, saber aquilo que ele tanto quer, porque às vezes um relacionamento, o casal, ele acaba tendo contendas, né? Porque ninguém sabe o que o outro sonha, ninguém sabe aquilo que o outro tá pensando. Um pensa uma coisa, o outro pensa outra e ninguém conversa entre si. Só fala às vezes, mas não tem esse diálogo de perguntar, esse hábito de perguntar, nossa, qual é o seu sonho, né? O que você quer, assim, o que você sempre quis realizar? Será se aí você vai trazendo, né, perguntando para identificar se aquele sonho é o mesmo do que o seu, se aquilo que ela quer é a mesma coisa que você quer, porque se não for, vai cada um para uma direção e vocês vão demorar muito a realizar alguma coisa, né? Verdade. E bem aí que entra essa questão da unidade e da mesma linguagem, né? Que a pessoa ela tem que falar a mesma língua um do outro. É complicado hoje a gente viver com alguém, né, do nosso lado, onde a gente não consegue dialogar. Eu sei disso porque eu já vivi isso. E hoje, graças a Deus, Deus tem me deu uma mulher idônea, maravilhosa, assim, sabe, sábia, temente a Deus, onde ela, como ontem mesmo eu falei para ela, que ela faz com que eu me aproxime de Deus cada vez mais. Isso é muito bom. E só tem acrescentado na minha vida. E essa questão da unidade é isso, né? Não adianta eu fazer a minha parte e não estar atento para aquilo que ela faz, sendo que nós somos um. Então tem que ser num só pensamento, numa só linguagem. Por isso que tem que haver essa conversação. Foi hoje, é o que hoje? Foi ontem, né, que a gente teve uma experiência com um casal, não com o casal em si, né? Ele fez um serviço lá na loja, né, de um currículo, e depois a esposa dele apareceu lá, né? Ele fez anteriormente, já uns dias atrás, e ontem a esposa dele lá pediu, né, para se a Michele poderia tá puxando de novo o currículo dele. E ela fez algumas colocações a respeito do marido dela. Interessante que as pessoas elas chegam para nós e Deus ele tem usado a gente para estar abençoando outras pessoas, para estar abençoando outros casais. Nós sabemos disso, a gente sente. E a gente vê assim esse problema, algo que atinge muitos casais, essa questão, principalmente da financeira, assim como a Michele falou, né, que amanhã, né? Amanhã nós falaremos melhor sobre finanças. Então isso é algo que atinge bastante, mas principalmente essa questão do diálogo, porque muitas das vezes as pessoas elas não querem compartilhar
o que sentem, falar o que pensam. Aí fica muito difícil, como ela mesma falou, né? Que sozinho a pessoa ela pode até chegar em algum lugar, mas em unidade, duas pessoas em unidade, elas podem chegar bem mais longe mesmo. Bem mais longe. Uma coisa que é muito curioso, que eu sempre gosto de falar, que quando a gente se conheceu, né, o Elis falava muito pra mim que ele não tinha, assim, sonhos, ele não tinha, assim, uma perspectiva de realizar grandes coisas, né? E grandes coisas que eu digo é ter uma casa, ter um automóvel, ter um negócio. São coisas que todo mundo quer ter, né? Mas ele já tinha sido tanto tempo frustrado que ele já nem tinha mais expectativa em relação a isso. E aí, pelo fato da energia de ele estar comigo, de estar numa frequência de uma menina sonhadora, né? Que a gente tem 10 anos de diferença de idade. Então, eu sou, assim, tipo, muito sonhadora, muito, assim, de querer chegar a lugares muito mais altos. Você que já acompanha a gente aqui já sabe um pouco mais sobre mim. E eu sempre tive isso, né, de procurar, de correr atrás, de me movimentar. E essa influência acabou sendo boa pra ele também, porque ele começou a ter sonhos. Foi essa semana que ele falou pra mim: nossa, amor, agora eu consigo sonhar, agora eu consigo ver algo mais à frente, né? Coisas que para nós fazermos juntos, né? O fato de a gente estar aqui hoje numa pousada é algo de Deus mesmo, de coisas que nós sonhamos, que nós determinamos no ano passado. E a gente falou, não, nós vamos tirar esse momento pra gente, porque é importante, né? Pra gente poder ficar mais unidos, ficar falando a mesma linguagem. E essa questão da linguagem ela é muito séria, porque quando há esse desentendimento, cada um fica falando uma língua diferente, de forma diferente, e aí as pessoas elas não conseguem conversar entre si. Uma pessoa vai procurar, tipo, o pai, a mãe, o amigo, e o outro vai pra desabafar, e aí o outro vai falar assim: ah, meu marido não serve pra nada, meu marido só fica em casa não fica em casa, só quer sair para beber, para fazer outras coisas, ou até dentro da igreja mesmo existem casais problemáticos também, que o homem ou a mulher vivem na igreja e não dá atenção em casa. Então as pessoas elas se sentem assim um pouco mais confortáveis em falar com um estranho que não tem nada a ver com o relacionamento delas do que com o seu próprio parceiro. E nessa passagem bíblica a gente percebe que quando Deus ele confundiu ali a língua das pessoas e elas não falavam mais a mesma língua, houve uma confusão e eles não conseguiram terminar de construir a Torre de Babel. Ou seja, quando há uma desconstrução da comunicação, quando cada um fala uma língua diferente, não há como ter realizar. Continuidade nos sonhos, né? Porque era um sonho deles, né? Exatamente, era um projeto deles que eles queriam realizar e eles estavam assim muito unidos, com uma força gigante, com uma vontade mesmo de fazer acontecer, de crescer, de conquistar aquilo dali. Porque para eles olhavam que aquela torre ia ser gigante e aquilo dali era bom para elas. Mas a partir do momento que foi confundida a sua linguagem, que foi confundida ali não estavam mais o entendimento deles, eles não estavam mais no mesmo propósito. E foi cada um se separando, procurando a sua aquele própria que tribo, falava né? a mesma língua, né? E começaram a se dividir. Aí houve a divisão das línguas dos povos, como até hoje existe, né? Exatamente. Então é uma coisa assim muito, muito, muito real, né? Se você não andar em unidade com o seu parceiro, nem mesmo o outro segundo princípio que a gente queria falar é justamente a linguagem, né? Se você não conseguir andar em unidade e linguagem com o seu parceiro, infelizmente vocês vão demorar muito para realizar coisas. Pode até acontecer, pode até realizar, mas vai demorar um tempo totalmente desnecessário, né? Então a dica que a gente dá para você hoje se você ainda não sabe quais são os sonhos do seu parceiro ou da sua parceira, né, se tiver homem aqui, pergunte pra ele: bom, o que tu pensa assim pro futuro, o que tu quer realizar, o que tu quer conquistar, o que tu quer da vida. Pergunta assim bem real. O que é isso? Me tá perguntando isso? Não é pra saber se aquilo que ele quer é a mesma coisa que você, porque há uma questão de prioridade. Por exemplo,
Para a mulher, a prioridade dela, a maioria das vezes, é ter um lugar para morar, né? Às vezes, se a pessoa mora de aluguel, aí ela quer comprar uma casa, quer ter a casa própria, quer ter ali um ambiente onde ela possa conviver bem com a família e tudo mais. Já para o homem, em determinados casais, a prioridade dele é ter um veículo, ter um carro para poder sair, para poder aparecer de certa forma para os amigos, fazer outras coisas, né? Sei lá. E aí a ideia de cada um é totalmente diferente. E se um está concentrado em ter uma casa e o outro está concentrado em ter um veículo, como que os dois vão se encontrar? Como que os dois vão conseguir realizar alguma coisa? Então, tipo, quando você pergunta pro seu parceiro qual é o objetivo, o próximo objetivo dele, vocês dois juntos ali, vocês vão concentrar a energia. Não, então vamos por ordem de prioridade. O que é prioridade pra gente? Nossa prioridade é conseguir comprar nossa casa própria. Então vamos canalizar nossa energia, vamos concentrar nossa energia em conquistar nossa casa. Depois o próximo passo pode ser o carro. Ou vice-versa, aquilo que for prioridade pra vocês. Mas não significa que é só carro ou casa, só tô dando um exemplo aqui. Para que vocês possam concentrar os esforços de vocês numa só coisa, para que vocês possam alcançar o que quiser. O próprio Deus falou, eles falam uma só língua, são um só, eles vão poder fazer, eles já construíram isso daqui, então eles vão poder construir qualquer coisa, eles vão poder fazer qualquer coisa sem impedimento nenhum. Se o próprio Deus falou isso para um bando de gente que estava construindo uma coisa que era totalmente errada, né? Mas não quero trazer aqui não o que aconteceu com eles, mas sim o princípio da unidade e da linguagem, pelo fato de aquele povo falar a mesma língua e estarem unidos em um só propósito, eles poderiam chegar muito, muito longe, né? Não que eles iriam construir uma torre que de fato chegasse ao céu, porque a gente sabe que o céu é bem alto, mas isso seria só o começo de uma grandes coisas que eles poderiam fazer que iriam prejudicar, né? Aquelas pessoas iriam afastar eles de Deus. Então, por precaução, Deus acabou agindo naquela maneira. Mas o que eu quero trazer aqui, focar, é justamente você e o seu parceiro e a sua família em si, porque às vezes a gente quer realizar os nossos sonhos, né, nos sonhos dos filhos, quer que os nossos filhos sejam isso, quer que sejam aquilo, sendo que a gente não sabe nem o que nosso filho sonha, né? Então, se você tem um filho com a idade já que ele já entende o que é sonho, já entende o que é as coisas, você pergunte, né? Meu filho, o que você quer ser quando crescer? O que você quer fazer? E, se independente do que ele falar, apoie ele, né? Instrua, ensine, porque a palavra de Deus diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar para que quando crescer, ela não venha se desviar dele. Isso é muito real. Mas depende tudo da unidade ali dos pais, né? A unidade ali do casal. É verdade. E essa questão dos filhos é fácil identificar quando o seu filho ele tem algo assim, para que profissão ele possa estar já se direcionando, na verdade. Porque as pessoas elas dão sinais para aquilo que ela gosta, para aquilo que ela mais se identifica. A criança ela dá. A partir ali creio eu que dos 8 aos 10 anos, 12 anos, ela já começa a dar sinais daquilo. Então, procure conversar, procure identificar, né, observar, e procure também saber do seu próprio filho qual a profissão que ele mais gosta, quem ele admira, porque isso é muito importante. Nunca queira colocar aquilo que você não conseguiu, que você sonhou para você, no seu filho, na sua filha, entende? E a questão do casal também, né? Essa unidade, ela te faz chegar bem mais longe, bem mais longe. É isso aí. Ela não está conseguindo aqui. Bom, eu quero que você comente aqui. Você tem essa facilidade de ter unidade com o seu parceiro, de sonhar os mesmos sonhos? Coloca aqui pra gente se sim ou não. Número 1 pra sim, ou coloca sim ou não, né? E pelo fato de você sonhar junto com o seu parceiro, vocês conseguem realizar muitas coisas, muitas coisas. Tudo que nós temos hoje, graças a Deus, foi um sonho em conjunto, né? Um sonho onde a gente concentrou as nossas energias para realizar aquilo dali.
E às vezes, por mais que a gente trabalhasse, por exemplo, ele trabalhava numa coisa, eu trabalhava em outra, mas a gente unia o nosso dinheiro ali para poder ir conquistando as coisas. E a gente sempre sentava, disse assim, o que nós vamos comprar? Qual vai ser a próxima aquisição, né? Ou qual vai ser o próximo investimento que nós vamos adquirir? Então isso é muito importante, porque se você falar a mesma linguagem do seu esposo, se você tem a unidade com eles, você, como eu falei ainda há pouco. Falou ali que sim, que ela sim, tem né? unidade, Graças a Deus. Isso aí é fundamental para qualquer relacionamento. É um dos fundamentos, né? A unidade, né? Exatamente. E vocês podem fazer o que quiserem, desde que vocês se esforcem para isso, desde que vocês se dediquem para isso, mas desde que vocês falem a mesma linguagem, né? E priorize, né? E priorize sonhos, como sentar, conversar e ver quais os sonhos são prioridades para até mesmo para o crescimento dessa mesma unidade. Por isso que tem que haver este diálogo, esta conversa, né? De sentar e conversar sobre os sonhos, sobre os desejos, aquilo mesmo que almeja chegar um dia, alcançar, para que unidos vocês venham criar possibilidades, né? Meios para que vocês possam estar realizando um sonho, seja uma casa própria, seja um automóvel, uma viagem, um momento para vocês, seja algo até mesmo para os filhos, que você vê como prioridade. Você tem que estar em unidade para que vocês possam não só chegar aonde vocês querem chegar, mas chegar muito mais além, porque unidos a gente chega bem mais longe. Exatamente, né? Juntos somos mais fortes, como tem um ditado que diz aí. E gente, assim, o que eu quero falar a respeito de às vezes a gente fica assim, um sonho do meu marido se abrir o próprio negócio, já eu não sonho isso. Então, o que eu faço, Michelle, nesse caso? Um exemplo, né? Então, o que você pode fazer, já que esse não é o mesmo sonho que você tem que pelo menos apoiar o seu marido, né? Ou apoiar a sua esposa. Se os sonhos de vocês forem diferentes, há a questão do apoio, de poder estar ali ajudando tanto financeiramente, como dando conselhos, como instruindo, como segurando a mão e dizer para aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que que ela não tá sozinha, exatamente, que você tá ali do lado dela, que você tá ali para ajudar ela, porque realmente nem todo mundo tem o mesmo sonho, nem todo mundo pensa do mesmo jeito e é super normal isso. Durante muito tempo o meu sonho eu fiz, né, uma pós-graduação, eu tinha um sonho de fazer a pós-graduação, mas isso não tinha nada a ver com meu marido, mas ele me apoiou nesse sentido, tanto financeiramente, né, como me apoiava nas aulas e tudo mais, me levava para lá. Então a gente tinha unidade nisso, por mais que fosse um sonho meu e não dele. Então o que eu quero trazer essa questão de sonhar os mesmos sonhos, de que por mais que vocês não tenham esses sonhos tão iguais assim, mas que vocês apoiem um ao outro. O fato de nós dois termos o nosso negócio, que a gente já sonhou com isso, né? Ele já sonhou individualmente, eu já sonhei também, quando a gente se uniu, deu match, né? O match perfeito. Nós dois sonhávamos em ter o nosso próprio negócio. E talvez isso tenha ajudado bastante, porque muita gente às vezes até estranha, pensando que a gente não é casado, você pensa que a gente é irmão, que a gente vai numa sincronia, né? Sei lá, uma sintonia assim tão boa, leve, que a pessoa tão leve assim, que as pessoas acham que a gente não é nem um casal, porque a maioria dos casais não consegue nem trabalhar junto, né? E isso é muito ruim. Porque, na verdade, o que reflete no trabalho é o que a pessoa passa em casa. Se ela tem, quando chega em casa, brigas, discussões, cobrança, entre outras coisas, aí não tem realmente como a pessoa viver bem dentro do ambiente de trabalho. Porque o nosso lar, a nossa casa, é um local de repouso, de descanso, para a pessoa sentar e conversar. Se não existe isso em casa, imagine em um lugar onde vai rolar estresse, vai rolar alguma divergência, vai ter momentos que a pessoa ela perde um pouco o controle de alguma situação. Imagine. Então, é muito importante isso, é muito importante que
que tenha essa conversação, essa unidade. Por isso nós estamos aqui falando sobre esses dois princípios, que é a unidade e a conversa, a mesma linguagem. Exatamente. E quando que vocês conseguem trabalhar isso, você consegue trabalhar junto, né? 24 horas. Michelle, como tu suporta passar 24 horas do lado do teu marido? Nossa, isso pra mim é ótimo. Por quê? Porque a gente consegue viver bem, exatamente. E é isso que a gente quer ensinar pra você, que você pode viver bem com seu marido em qualquer lugar. Por mais que tenha momentos que você quer esganar, que você quer matá-lo, mas que você não vai fazer isso porque você ama aquela pessoa. Obrigada, amiga, obrigada. A Len tá botando aqui que nós somos top em tudo que fazemos. E é justamente isso acaba sendo demonstrado, as pessoas conseguem perceber isso justamente por essa nossa unidade, né? A gente consegue, a gente parece irmão, todo mundo olha pra gente assim e pensa que nós dois somos irmãos, porque... Todo tempo junto. Qual é o sentido? Qual é o sentido de irmão? Porque irmão normalmente anda junto, o irmão tá ali todo tempo brincando um com o outro, se divertindo. Quando você tem uma amizade com o irmão, né? Porque tem gente que não tem amizade com o próprio irmão, mas tudo bem, isso é outra história. Mas as pessoas acabam pensando nisso porque a gente demonstra essa leveza, essa brincadeira, isso, porque isso é muito leve, né? É uma construção, isso não nasce do dia pra noite. É uma construção que você vai fazendo, mas a base de tudo mesmo é você conversar, dialogar e saber o que está na cabeça da outra pessoa, porque quando você chega, tipo, você que fica em casa, seu marido sai, aí quando ele chega e você já chega em cima dele com uma cobrança e dizer, porque que tá faltando isso, tá faltando aquilo, e ele tá super estressado no trabalho, alguém lá estressou ele, e aí depois há uma confusão toda, vocês não conseguem dialogar, não conseguem fazer nada. Porque tem os problemas internos, né, em casa, tem os problemas externos do esposo, né, do trabalho, né? Exatamente. Então é aquela coisa, existe o momento exato. Você não sabe como aquela pessoa ela tá vindo da rua, né? Como foi o dia de trabalho dela. Ela vai chegar. Muitas das vezes, quando eu chegava, quando eu ainda era CLT ainda, eu chegava num horário que ela não estava em casa, né? E isso era bom, porque eu chegava, tomava o meu banho, eu trabalhava só 6 horas, ela trabalhava 8. Então, era 8? 8, né? Sim. Eu trabalhava que é quase 6. 12, né? Porque a pessoa fica... É verdade. 10, quase 10. Eu trabalhava 6 horas, chegava por volta de uma hora, 1h30 em casa, tomava meu banho, relaxava, dormia um pouco. Então, até o momento dela chegar, eu já estava tranquilo. Então, isso também ajudou. Mas imagine uma situação onde você chega do trabalho estressado, teve um dia mesmo que foi um terror, e a pessoa que ficou em casa, que muitas das vezes é a esposa, tem os problemas, não, claro, jamais tirando levando a vantagem para o homem, não. Mas existem duas situações: o estresse de casa, né? Porque eu sei o que é trabalho de casa, assim como a Michelle também, ela sabe como é trabalho de casa. É muito chato, cara. Tu pode passar o dia todinho limpando a sua casa, arrumando tudo, você não termina. O serviço de casa não acaba. E por isso que muitas das vezes as mulheres elas estão muito estressadas e é muito de entender isso, realmente. Aí a pessoa tem o estresse de casa, o marido está vindo do trabalho, tem o estresse também, e a mulher ela tem que ser sábia, ela tem que saber se chegar aquele marido. Assim que chegar, se ele não deu, a pessoa consegue sentir o momento, né? Se o cara chega, não dá boa noite, não dá boa tarde, aconteceu alguma coisa. Não, a mulher tem que procurar saber o que está acontecendo. Se ele não falou, conversa com ele, fala com ele, pergunta, mas nunca já jogando aquilo que você passou o dia todo remoendo, porque, gente, não dá para colher nada de bom em casos como este. Então é sempre observar o momento certo para falar, porque para tudo existe o seu momento. A própria palavra mesmo diz, a própria Bíblia diz que há momento para tudo, em cima dos céus e abaixo da terra. Existe propósito para tudo, momento para tudo na vida. É isso aí. A Anne falou, a primeira vez que estou aqui, estou gostando muito. Um beijo, Anne, seja muito bem-vinda. Aqui tem live todo dia, esse mesmo horário, às 9h59, e é um prazer ter você aqui. E é isso, gente, um casamento é uma construção, né? Eu tô vendo que aqui tem a maioria é só mulher, porque normalmente é a mulher que vai buscar esse conhecimento, que vai
atrás de coisas novas para poder aplicar no seu relacionamento. Então, eu como esposa, eu quero te dar um conselho. Tudo aquilo que você aprender, você vai praticando, mas aos poucos, né? Porque senão pode gerar uma mudança muito... Como eu posso dizer? Muito rápida e o seu marido não pode ser muito receptivo nesse caso. Como eu falei pra vocês, dei a ideia de você perguntar qual é o sonho do seu esposo. E se você chegar com uma pessoa que não sabe o que é sonho, que nunca falou disso, ele vai super estranhar e vai se afastar e vai se fechar mais ainda, né? Então, você tem que ser sábia e saber o momento certo de falar: Michele, mas eu não sei nada disso. A orientação vem do Senhor. Sempre, sempre, sempre você buscando no Senhor para que Diomar. Parabéns ao casal, belas reflexões. Beijo, tia. Deus abençoe todos vocês. É isso. Então, é você pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para que você venha saber o momento certo de falar. Porque lá em Provérbios fala que a mulher tola, ela derruba a sua casa, né? Mas a mulher sábia, ela constrói. Então, depende de você, como mulher, de administrar a sua casa da melhor forma, né? De perceber para onde que os seus recursos estão indo. A gente falou sobre a mulher sábia essa semana. Se você ainda não viu essa live, tá salva aqui no meu perfil. No YouTube também. No YouTube também. Você pode assistir e os princípios que eu falo a respeito da mulher sábia, para você buscar mesmo essa mulher virtuosa, né? Para você buscar mesmo essa sabedoria no Senhor, para saber como lidar com o seu esposo e fazer com que vocês dois venham andar em unidade. Porque tem Paulo também fala a respeito do jugo desigual, né? E esse jugo desigual, umas coisas que a gente acabou aprendendo também, não é só relacionado à religião, mas é relacionado a propósito de vida também, a quando cada um vai para uma direção, é um jugo desigual, ou seja, cada um está numa direção diferente. Com pensamentos diferentes. Por mais que você possa até ter pensamento diferente naquele teu propósito, mas que venha a ser conhecido pela pessoa, pelo teu cônjuge. E só assim ele vai poder te apoiar, só assim ele vai poder te dar forças nos momentos que você estiver precisando de força, porque, eu falo muito para ela, né, que se lá no início, há um ano atrás, porque o nosso negócio agora vai fazer um ano, né, em fevereiro, e há um ano atrás, eu estava pensando em abrir um negócio só, né, mas hoje eu falo para ela que se eu tivesse sozinho nesse negócio, talvez já estaria fechado por certas dificuldades que eu iria encontrar, que eu só poderia ter se ela tivesse comigo, porque hoje eu reconheço isso. Hoje eu tenho certeza que muitas coisas que a gente faz lá no nosso negócio, na nossa loja, depende muito da parte dela, porque ela tem um outro entendimento, ela tem algo que eu não tenho, e eu já tenho coisas também que eu já consigo compactuar com ela, e a gente vai como se uma engrenagem que se encaixa perfeitamente para poder funcionar. Então é isso. Exatamente isso. E um vai complementando o outro e vai unindo no mesmo propósito, unindo na direção da realização dos seus sonhos, né? Porque, afinal de contas, para que serve você trabalhar? Para que serve você ganhar dinheiro? Para que serve você fazer o que faz? Né? Se você não tiver um propósito nisso tudo, se você não tiver um sentido nisso tudo, se você não estiver desfrutando de tudo isso aqui. Hoje a gente estava refletindo sobre isso, né? A gente trabalhou demais um ano inteiro, 2021, desde 2020, na verdade, desde dezembro de 2020 que a gente tá ali pensando, imaginando e sabe, noite e dia pensando, tudo, né? E foi todos os dias. A gente pegou em fevereiro, a gente inaugurou a loja e foi trabalhava no final de semana, mesmo não abrindo a loja, mas no atendimento do WhatsApp, a gente trabalhou e a gente decidiu no final do ano passado, né, foi mais ou menos em novembro, eu disse assim pra ele, amor, quando foi em janeiro a gente vai tirar um momento pra desfrutar, um momento pra recuperar as energias e também para aproveitar aquilo que a gente já plantou, né? Já colheu. Porque se a gente não aproveitar isso, de nada vai adiantar, gente. A gente vai ficar estressado, vai ficar, sabe? É que nem você trabalha e não consegue desfrutar daquilo, do seu próprio dinheiro, né? Não consegue desfrutar dos seus próprios sonhos ou do fruto do seu trabalho, né? Então,
Isso também faz parte da unidade, né, do relacionamento, do casamento, porque se, por exemplo, às vezes, ainda mais quando é dono de negócio também, é só o homem que trabalha, ele fica todo o tempo ali concentrado naquele negócio, dia e noite trabalhando naquilo ali para poder trazer dinheiro para casa, para a família. Porém, a mulher às vezes não entende isso por não participar do processo, por não entender, por achar que precisa de mais atenção e acaba atrapalhando o marido dela de certa forma, e eles não conseguem andar juntos, não conseguem ter o mesmo pensamento, não conseguem nem desfrutar de todo aquele suor, de todo aquele trabalho, de toda aquela lágrima que ele derramou naquele momento. Então é aquela questão da sabedoria que eu falei. Essa sabedoria, ela não é humana, ela vem de Deus, de você aprender e desenvolver para que você possa aplicar no seu casamento, no seu relacionamento, e vocês possam crescer juntos, né? Para que venham construir famílias fortes, para que venham construir próximas gerações fortes, para que através dos seus filhos outras pessoas possam ser alcançadas. Que esse é o propósito de tudo, né? Sempre é para as outras pessoas. É isso aí, pessoal. Então, fica esses 2 princípios aí que, graças a Deus e com muita luta, né? Nós, em um só pensamento, nós estamos colocando na nossa vida, que é justamente essa unidade e este diálogo que tem que ser diário, né? Tem que ser diário, sem limitações, sem vergonha. A vergonha ela tem que ficar de lado. Falar das suas necessidades vai fazer um bem tão grande para você. E quando você abre a porta do seu coração, as pessoas que estão em volta também, elas também sentem essa necessidade de falar. Quando você fala do seu problema, as pessoas elas querem se abrir para falar dos problemas dela. Então, para haver diálogo, alguém tem que dar o pontapé inicial, né, meu irmão? Alguém tem que falar. Alguém tem que chegar e dizer, eu preciso conversar contigo, eu preciso falar, eu preciso desabafar, eu preciso dizer o que eu estou sentindo, porque só assim vocês vão conseguir andar em unidade, ou havendo diálogo. Exatamente. E é isso. Amanhã nós vamos falar sobre finanças no casamento também, que foi algo que a gente desenvolveu e bem recente, mais ou menos uns 2 anos, que a gente começou a aplicar no nosso casamento e tem dado certo. E também por conta dessas aplicações, desses aprendizados que nós temos, é por isso que nós estamos desfrutando hoje disso. E eu quero te ensinar amanhã de como que você pode desfrutar daquilo que você constrói ali com o seu parceiro, tá bom? Então amanhã a gente tá aqui nesse mesmo horário, às 9h59, ainda estaremos aqui nessa pousada maravilhosa e queremos aproveitar o ambiente para te ensinar muitas coisas maravilhosas, tá bom? Meus amores, um beijo enorme no seu coração, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Olha, assiste essa live várias e várias vezes, anota essas mensagens, esses aprendizados e aplica, né? A tarefa de hoje, como eu sempre deixo uma tarefa, né, é que você anote num papel quais são os seus sonhos e você pergunte para o seu parceiro quais são os sonhos dele e vocês anotem no papel e conversem sobre isso. Não é uma pressão, não coloque pressão, não coloque assim, se você perceber que tá com o pé meio atrás, então vai com calma, vai se chegando, mas saiba primeiro quais são os seus, porque não adianta você perguntar qual é o dele se você não sabe nem qual é o seu, né? Então anote no papel qual é o seu sonho, aquilo que você quer e pergunte depois pra ele em um momento oportuno o que ele sonha, assim, amor, é como se ele estiver lá na cama, assim, amor, o que você sonha assim pro futuro, né? O que você pensa? Qual é assim o próximo passo? Aí você vai ver e vocês vão conversar sobre isso. Já é um gatilho, né? Você vai puxando, vai conversando e aí vocês vão definindo os planos juntos para vocês terem unidade e linguagem para que vocês possam alcançar qualquer coisa. É isso aí, pessoal. Foi um prazer estar com todos vocês. Ela escolheu uma maquiagem aqui, um filtro, que eles falam, né? Filtro. Tá todo em mim, todo o tempo, não foi nenhuma vez pra ela aí, todo maquiado aqui, o que eu não faço, né? Ai, meu pai. Mas é isso. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube... Olha, foi pra ela. Cala a boca. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui a sua pergunta, a sua dúvida, que nós estamos sempre postando vídeos aqui também, tá bom? Um beijo. Beijão, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.